Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos, o Grupo Espírita Casa de Tiago, nosso GECAT, e o Grupo Espírita Jesus e Maria, que nesse mês está completando 89 anos, não é isso, Marcela? É isso aí, 89 anos, e hoje quem vai estar comigo aqui representando Jesus e Maria é a Marcela, e nós estaremos aqui recebendo a nossa querida Enir Sattler, que vai falar para a gente sobre Maria, Mãe de Jesus. Então, eu vou chamar a Enir aqui, e enquanto a gente vai dando boa noite, Enir. Boa noite a vocês, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês essa noite, viu? É muito bom, né? A gente está fazendo desde novembro as lives juntos e está muito bacana, né, Marcela? A Marcela hoje fez o nosso projeto pastorino e foi muito bom. É muito bom a gente estar podendo unir os esforços das nossas casas, né, do movimento espírita, porque NIR também representa outra casa espírita, então nós estamos aqui, eu já estou vendo gente aqui, olha, o Marco Antônio Paz, do GEAL, com a gente também aqui essa noite, a turma do GECAT está chegando, a turma do GEAL, a Vera já está aqui, a Aurinha, Marina, Sônia, sejam bem-vindos todos. Nós continuamos esse mês. No mês passado, comemoramos o aniversário do GECAT e esse mês comemoramos o aniversário do Jesus e Maria. Nós estamos transmitindo pelo Facebook do Jesus e Maria, pelo Facebook do Momento de União e Oração, do Terceiro Seu, pelo YouTube do GECAT e também pelo YouTube do Momento de União e Oração, né, Marcela? Isso aí. Que está sendo retransmitido. Então, você vê quantos canais a gente está podendo fazer essa transmissão, né? Que alcance bacana que a gente está tendo, né, Enir? Né? Em todos esses momentos, em todos esses meses, a gente está se unindo. Eu até, outro dia, a gente estava conversando com alguém sobre isso, quando acabar a pandemia, que a gente abrir, a gente vai sentir uma saudade danada, a gente vai ter que arrumar um jeito de fazer live junto, de fazer alguma coisa junto. Porque isso veio para ficar também, né? A gente vai ter presencial, mas a gente vai ter também esses momentos de live, porque isso agora pode fazer parte, né? A gente não tem essa troca tão grande como a gente está podendo fazer agora, então com certeza vai continuar, a gente vai ter que arrumar um diazinho. A gente estava até falando, né? A gente estava até falando isso ontem, lá na live do Oswaldo Cruz, que foi a dona Maria Regina, e aí a gente estava falando isso. Depois a gente vai ter que dar um jeito de ter pelo menos um dia da semana para a gente continuar esse trabalho, que está muito legal, essa união. Está muito legal. É verdade. Bom, então, como nós estamos nas casas espíritas sem paredes, porque nós estamos nas casas sem paredes, porque a casa está conosco, aonde a gente estiver. Então, nós vamos começar, eu vou fazer a leitura e a Marcela vai fazer a prece de abertura. Nós, como o Enir vai falar sobre Maria, Mãe de Jesus, a gente escolheu um poema aqui do livro Evangelho em Prosa e Verso. Poema A Minha Mãe. Busquei nos céus sem fim as estrelas reluzentes, e com elas teci um manto luminoso, que aquecesse as noites vazias de tua solidão. Colhi na concha das pétalas o orvalho de todas as tuas lágrimas, para ofertá-las como estrelas diferentes aos céus que as desconheciam. Na acústica da alma, ouvi de novo teu canto de ninar, como se fosse o ciciar dos pássaros cantores. No rumor das folhas verdes, escutei novamente teus passos leves, vigiando os meus primeiros passos. Mas nem nas estrelas do céu, nem nas pétalas da flor, nem no ciciar das fontes, em nada encontrei algo semelhante ao teu amor. Carlos Augusto. Eu imagino que esse poema seja como Maria para nós, né? Nada igual àquele amor.
né, dela como mãe e como nossa mãe espiritual. Marcela, você pode fazer a nossa prece? Com certeza. Então, agora, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, nos concentrar e focar nas energias positivas que emanam nesse momento. Pedimos, Pai, a tua permissão para iniciar essa live de hoje, que a espiritualidade amiga esteja conosco e no lar de cada um dos irmãos que estão conosco acompanhando. Como a Andrea disse, o centro espírita está onde nós estamos. Então, nesse momento, em cada lar, temos um centro espírita, a espiritualidade amiga trabalhando e nos auxiliando para que nós possamos ter o entendimento das palavras que a irmã Eni irá nos dizer hoje. Esses ensinamentos sobre Maria, nossa mãe, que nos acolhe, que é bondosa, que nos protege, que nós possamos entendê-las e sair com conhecimento, com mais fé, com mais esperança da noite de hoje. Que assim seja. Fone aqui. Enir, a gente vai ficar nos bastidores, aí quando for umas 15 para as 9, mais ou menos, a gente volta, aí de repente a gente faz aquela interação, tá bom? Tá ótimo, gente. Tá Mas aí eu vou, até mesmo para a gente fechar o microfone, tudo por causa dos barulhos externos, as minhas filhas já estão latindo aqui. Tá ótimo. Tá? Então, umas 15 para as 9 a gente volta, tá bom? Tá ótimo. Obrigada. Boa noite a todos os irmãos. Inicialmente, eu quero parabenizar a Casa Jesus e Maria pelos seus 89 anos, parabenizar todos os trabalhadores, rogar ao Mestre Jesus que esta casa continue sempre permeada pelo amor, pela paz do Cristo, pela seriedade da doutrina dos Espíritos, enfim, que todos vocês possam continuar nesse trabalho bonito que vocês executam, um trabalho que eu vejo que vocês executam com muito amor, com muito carinho para toda a comunidade de Petrópolis, e agora a comunidade aumentou, porque agora com as lives, as palavras, as nossas palavras, elas se tornaram sem fronteiras. Como a Andrea falou, nós estamos numa casa espírita sem paredes. Então, a minha gratidão por estar aqui, essa oportunidade de trabalho desta noite, e também a gratidão por eu ter esta possibilidade de ter conhecido essa casa querida, com os trabalhadores que são sempre muito afetuosos, muito carinhosos, sempre muito prestativos a tudo que a gente precisa. Vocês sempre estão ali para dar um jeitinho para ajudar. Então, minha gratidão e também o meu parabéns a todo o trabalho executado por essa instituição. A nossa conversa essa noite, porque é uma conversa que nós vamos tecer nesses minutos que nos são ofertados, e ela vai girar em torno do assunto de Maria, a mãe de Jesus, que, como disse a Andrea, ela também é a mãe de todos nós. Esse espírito maravilhoso que esteve aqui encarnado entre nós há mais de 2000 anos e que deixou para nós muitos ensinamentos. Nós vamos, esta noite, utilizando principalmente o Evangelho de Lucas, principalmente, porque é lá no Evangelho de Lucas que nós vamos ter a oportunidade de encontrar um material vasto e rico sobre Maria de Nazaré, ou Maria, mãe de Jesus. Isso porque talvez alguns não saibam, mas relembrando, esse evangelho que foi escrito, portanto, pelo apóstolo Lucas, que não conheceu Jesus, mas sim Paulo de Tarso, e a pedido de Paulo de Tarso, que se encontrava preso em Cesareia, ficou preso lá por 2 anos, ele chama Lucas e pede a ele que ele tinha um projeto
de escrever, de fazer uma biografia sobre Jesus, de escrever um evangelho sobre Jesus, mas com as narrativas da sua mãe, de Maria Santíssima. E Lucas atende, então, esse pedido e vai, então, escrever todo o seu evangelho com a narrativa de Maria de Nazaré. Essa fonte, esse dado que eu acabei de passar para vocês vão encontrar no livro Paulo e Estevão, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, lá está esse relato. Então, o Evangelho de Lucas é, para mim, pelo menos, o Evangelho de grande sensibilidade. Ali nós vamos encontrar um rico material de Maria, mãe de Jesus, e também sobre a infância de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é claro que nós não vamos usar essa noite só o Evangelho de Lucas. Nós recorremos também a uma obra específica de Ivone Pereira, que é Memórias de um Suicida, várias obras de Chico Xavier, como essa que eu acabei de citar, Paulo e Estevão, mas também Boa Nova de Humberto de Campos, Religião dos Espíritos, A Caminho da Luz. Nós vamos usar Momentos de Ouro, nós vamos usar outras obras, vamos usar as obras básicas, essencialmente eu vou usar a Revista Espírita, que eu vou citar para vocês direitinho o ano dessa Revista Espírita. Nós vamos conversar e eu vou passando as fontes para vocês. O que nos cabe aqui essa noite é passar algumas informações sobre Maria de Nazaré e também tecer algumas pequenas reflexões em torno a esse grande espírito que esteve aqui entre nós e que foi a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso modelo e nosso guia. Como eu disse para vocês, o Evangelho de Lucas é a principal fonte bíblica que vai falar sobre Maria, a mãe de Jesus. E lá nós vamos encontrar algumas referências que são feitas em momentos específicos da vida dela e desse evangelho rico, desse evangelho que é muito especial, ao meu ver, que tem uma sensibilidade muito grande. Esse evangelho, ele exala carinho, exala amor, eu vejo dessa forma, eu sinto dessa forma. E alguns desses momentos são, como logo no início, a aparição do anjo Gabriel, que vai falar sobre a vinda, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, a visita de Maria, a sua prima Isabel, o momento do nascimento de Jesus na estrebaria, na cidade de Belém, a visita dos pastores logo após o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, a visita ao templo durante o período da purificação, quando encontramos Simeão e Ana e a profetisa, o diálogo com Jesus e os doutores da lei, quando ele ainda era jovem, as bodas de Caná. Nós não vamos encontrar isso no Evangelho de Lucas, desculpa, mas nós encontramos isso no Evangelho de João. Nós vamos ver o momento da crucificação de Jesus e alguns momentos outros especiais. Então, no Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar um material bastante rico em relação a Maria de Nazaré e também ao nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo as informações de algumas fontes cristãs, de alguns historiadores, Maria de Nazaré, ela era filha de Joaquim e de Ana. Quanto ao local exato em que Maria nasceu, ninguém sabe muito ao certo, nem o ano ao certo. Alguns historiadores e pesquisadores dizem que foi 18, outros 20 antes de Cristo. Uns dizem que foi em Jerusalém, outros dizem que foi em Séforis, na Galileia. Não se sabe muito. E a gente entende o porquê que não se sabe muito. Nós temos que entender, naquele tempo, naquela época de nosso Senhor Jesus Cristo, todos os conhecimentos eles eram passados pela tradição oral. A grande maioria das pessoas não sabiam ler nem escrever. E os poucos que sabiam ler e escrever, eles não tinham tanto acesso ao papiro assim para poder escrever, porque o papiro era caro. Então a gente vê a dificuldade da gente, nessa época, ter uma fonte segura de informações. Por isso que é uma aproximação sempre,
nunca é uma data exata, porque não havia, como hoje a gente pode registrar tudo no papel, registrar tudo nos computadores, não tinha nada disso, não tinha esse livro, não se tinha nada, só se tinha papel, papiro. Então, conclusão, era difícil fazer toda essa, manter essa informação na íntegra para todo sempre, porque a tradição era oral, as informações elas eram passadas verbalmente de geração para geração. Então a gente tem que compreender que isso era uma dificuldade. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo, ele não se tornou uma figura mítica devido à grande divulgação de Paulo de Tarso. Sem Paulo de Tarso, nós sabemos pelas obras de Emmanuel que com certeza hoje nós não teríamos tido a notícia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as próprias informações de Jesus não morreram graças ao grandiosíssimo trabalho de Paulo de Tarso. Então, a gente tem que entender que a gente não tem datas certas, não tem relatos exatos, muitas vezes, para informar devido a essa dificuldade. Os historiadores também informam para a gente que durante a infância, Maria, mãe de Jesus, viveu na cidade de Nazaré. Por isso, Maria de Nazaré, Maria Santíssima, né? Nazaré tem como tradução ou como significado a palavra, significa consagrar-se a Deus. Então, a própria cidade já é um convite para todos nós nos unirmos, voltarmos os nossos corações para Deus. E Maria de Nazaré é esse convite vivo nas nossas vidas para nós nos consagrarmos a Deus. Então, Maria de Nazaré. Ela ficou noiva lá em Nazaré do carpinteiro José, que a gente sabe que era da tribo de Davi. Mas de José a gente ainda tem menos informação ainda. E dentro do movimento espírita, então, na literatura, a gente sabe que só tem um texto que é de Emmanuel, que fala sobre José da Galileia, que até há poucos dias atrás eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre ele. E então, algumas fontes históricas indicam também que Maria e José dizem que acreditam que eles tiveram outros filhos após nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, não se tem uma prova exata, não se tem uma evidência concreta. Então, a gente já entende por que não se tem essa evidência concreta. Maria, ou Miriam, como a gente vai encontrar também no Evangelho, é um nome de origem hebraica, que significa Senhora da Luz. Olha que lindo. Então, ela é a Senhora da Luz. Se nós estamos em momentos de trevas, em momentos de dificuldade, busquemos nós, se o nosso coração estiver aberto, busquemos nós a Mãe Maria Santíssima, porque ela é Senhora da Luz. Ela há de nos ajudar a iluminar o nosso caminho, para que, sem sombra de dúvidas, a gente possa encontrar uma solução ou um consolo para os momentos de dificuldade que nós estamos vivendo. É uma figura, como nós vamos ver lá no Novo Testamento, é uma figura muito discreta. A gente vai ver nas passagens de Lucas que ela é muito discreta, o que não diminui de forma nenhuma o seu valor e a sua importância. E às vezes a gente fica pensando, quando a gente estuda, que a gente vai ver a história desse povo, porque nós sabemos que a história desse povo, dos judeus, eles já esperavam a vinda de um Messias há muito tempo. Muitos profetas profetizaram e deixaram registrados nos livros que nós vamos encontrar do Antigo Testamento. Então, nós ficamos hoje imaginando e refletindo, quando nós fizemos esse estudo, qual não devia ser a expectativa de toda mulher judia em esperar, será que Deus iria escolher quem para receber o Messias prometido? O Salvador, o grande Espírito de luz que reencarnaria naquele povo e que seria o divisor de águas a partir daquele instante. Então a gente fica pensando quantas mulheres não desejavam estar no lugar de Maria, né? De Maria, da Mãe Maria, essa mãe que recebeu esse Espírito maravilhoso que recebeu
o nosso modelo e guia. Diz lá Emmanuel também, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel diz assim, que quando chegou o tempo previsto para a vinda do Cristo, que as entidades angélicas do sistema solar, olha só, nós não estamos falando de uma região tão somente, nós não estamos falando de um planeta, nós estamos falando do sistema solar. Eles se movimentaram nas proximidades da Terra, adotando providências vastas e também providências generosas, de generosas importâncias, que foram levadas a efeitos no sentido e na direção de escolherem os instrutores, os precursores imediatos e os auxiliares divinos que iriam participar da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses grandes espíritos, essas entidades angélicas, prepararam tudo, planejaram tudo. Quem viria antes de Jesus para abrir o caminho? E nós temos a notícia que um precursor de nosso Senhor Jesus Cristo foi João Batista. Então, houve todo um preparo daqueles que viriam, que iriam anteceder a chegada do Mestre Jesus, e também daqueles espíritos que reencarnariam com a missão de viver mais próximos de nosso Senhor Jesus Cristo. E é claro que eles tinham que escolher um espírito muito especial para gerar o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse espírito, a quem coube esta tarefa, esta missão, foi Maria Santíssima, Maria de Nazaré, que coube a este espírito magnânimo receber nosso Senhor Jesus Cristo. E é sempre bom a gente pensar nisso, que ser mãe é uma missão. Todos nós aqui na Terra, nós temos missões. E a paternidade e a maternidade é uma dessas missões, que muitas vezes a gente desdenha as nossas missões. E às vezes a gente não imagina a grandiosidade que pode estar ali embutida numa missão que para a gente às vezes é uma missão tão insignificativa, mas quanta repercussão pode ter essa nossa missão. Então ela é uma reflexão das nossas missões, que cada um temos as nossas, nós sabemos que as missões são dadas, isso está lá relatado no Livro dos Espíritos, é dado a cada um de nós segundo as nossas potencialidades, mas também ser pai e ser mãe é uma grande missão. Então, esses espíritos angélicos, eles preparam, segundo Emmanuel, toda a psicosfera da Terra, vão preparar todos os espíritos que estarão envolvidos na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, vai preparar toda a equipe de espíritos que precisariam reencarnar para que Jesus pudesse nascer. Então, a gente vê quanto trabalho que tem envolvido nisso tudo. No livro Religião dos Espíritos, num capítulo intitulado A Mulher ante o Cristo, psicografia, Emmanuel diz assim: buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher escondida num lar apagado e simples. Humilde, ocultava a experiência dos sábios. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração e, desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Quantas lições Emmanuel deixa para a gente nesses pequenos parágrafos agora lidos. Que não é a função que nos torna grandes, e sim é a nossa grandeza que torna uma função grande, que dá importância à nossa função. Maria era um espírito de grande valor, e por isso ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. O que nos torna importante não é a posição
posição que nós ocupamos na sociedade. O que nos torna importante é a grandeza com que exercemos as nossas funções dentro de uma sociedade. Uma outra reflexão que nós podemos fazer. Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele poderia ter escolhido nascer entre os grandes poderosos. Por exemplo, ele poderia ter vindo como filho de um sacerdote, como um filho de um sumo sacerdote, mas ele escolheu nascer em posição apagada. Por quê? Porque ele deixava com isso um grande ensinamento para a humanidade. Dentre tantos, um que ele deixava para nós é que é naquele instante em que ele escolheu nascer de um espírito da envergadura de Maria, sim, mas um espírito que vivia de forma abnegada, de forma simples, cuja posição social era simples, ela não era rica. Por que Jesus escolheu? Ele escolheu porque ele queria passar grandes ensinamentos para nós. Naquele instante, Jesus estava divisando a diferença, né, entre o poder e a autoridade. Entre aquilo que era transitório daquilo que era infinitamente permanente. Porque o poder é humano, faz parte do transitório. Aquilo que nós temos aqui na Terra, o poder que nos é conferido na dimensão material, ele é conferido e tudo que é conferido pode um dia deixar de ser nosso. O poder que nos é dado, um dia é transferido para outrem. Nós temos que saber que poder e autoridade entre uma coisa e outra há um infinito separando. A autoridade é conquista da alma, dos seus trabalhos em fazer por onde merecer. É conquista de trabalho árduo em desenvolver a moral dentro dos corações. Em seguir de que forma? Como Maria, de forma abnegada as leis e os desígnios do Pai. Então, a autoridade é muito diferente de poder. Jesus não teve poder humano. Ele não foi rei, ele não foi príncipe, ele não foi sumo sacerdote, mas Jesus tinha autoridade. Quando Jesus falava, a gente se curvava, né? Jesus tinha autoridade. Então, Jesus decididamente quis nascer numa condição simples para mostrar que mesmo na condição simples podemos fazer grandes coisas, porque não são as posições que nos tornam grandes, não são as posições que são importantes, mas sim o trabalho e a forma com que executamos esse trabalho é que torna algo importante, é que torna nosso trabalho importante. É a grandeza de executar o trabalho dentro das leis de Deus, com honestidade, com amor, com abnegação, com misericórdia, é que nos torna grande e que transforma um trabalho num trabalho grandioso e de grande valor. Então a gente precisa refletir nas mensagens de nosso Senhor Jesus Cristo. O Eduardo está colocando aqui para a gente, Eduardo Freitas, que naqueles tempos não existiam Enissáter para relatar todos os fatos, mas tinha Lucas muito melhor, tinha Paulo, né? Paulo de Tarso, tinha tanta gente maravilhosa lá, muito melhor do que nós estamos aqui. No Anuário Espírita, número 23 de 1986, vocês também poderão encontrar algumas notícias de Maria. Tem lá um artigo intitulado Maria, Mãe de Jesus, né? E nós vamos ver que lá já mostravam, esse artigo mostra a figura reverenciada de Maria Santíssima, a sua gratidão, a sua sublimidade, enfim. Nesse artigo vocês também vão encontrar toda a grandiosidade desse Espírito Maria de Nazaré, mostrando para nós que ela foi um modelo de perfeição moral que a humanidade precisava seguir e que só ela realmente estava apta a receber Jesus
esse espírito de grande valor. No livro Pão Nosso, de Emmanuel, também tão conhecido por nós, na lição 121, intitulada Monturo, olha que interessante, Emmanuel diz assim em certo momento: Maria de Nazaré simboliza terras de virtudes fartas. O mesmo não sucede aos apóstolos, que a cada passo necessitam recorrer à fonte das lágrimas que escorrem no monturo de remorsos e fraquezas. Então, ali, Emmanuel está dizendo que Maria de Nazaré era um espírito que estava muito acima dos apóstolos, muito acima. Que os apóstolos foram espíritos escolhidos por Jesus, mas que não eram espíritos perfeitos. Eram espíritos que ainda tinham suas sombras para trabalhar. E a gente vai ver que na trajetória de nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente no momento final em que Jesus está crucificado, nós vamos ver que o único que aparece lá e que consola e que está junto a Maria é João. A grande maioria fugiu de medo de também ser preso, de também sofrer punições. Não estamos desmerecendo os apóstolos de forma nenhuma. Nós estamos apenas mostrando a grandiosidade, a envergadura desse espírito que é Maria, a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré. Mas os apóstolos eram espíritos que ainda estavam às voltas com as suas sombras, com os seus vícios, que ainda estavam lutando. Mas nós temos que entender que nós devemos muito a essas almas e que eles lutaram e lutaram muito para transformar as suas vidas. Basta a gente ver, recorrer à vida deles, como foi a trajetória deles depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo e como eles morreram. Então a gente vai ver que esses espíritos trabalharem muito para vencerem a si mesmos e que nós possamos seguir esses caminhos, seguir essa trilha, porque nós também, nós que divulgamos a doutrina dos espíritos, também somos espíritos imperfeitos, somos espíritos falhos e que precisamos nos mirar nesses trabalhos dessas grandes almas que estiveram aqui na Terra, para que nós possamos também vencer os nossos vícios e alcançarmos a perfeição que está destinada a todos nós, que sabemos que é relativa, né? Mas também nós podemos chegar lá. Na Revista Espírita, agora de janeiro de 1862, num artigo específico intitulado Ensaios de Interpretação sobre a Doutrina dos Anjos Decaídos, ali Allan Kardec vai dizer qual é a ordem desse espírito Maria de Nazaré. Nós sabemos que temos 3 ordens de espíritos. Vamos relembrar isso a partir da pergunta número 100 de O Livro dos Espíritos. A terceira ordem, que é a nossa, a grande maioria de nós, pelo menos a minha são de espíritos imperfeitos. A segunda ordem são dos espíritos bons, que é onde se encontram os nossos mentores, mas que necessitam ainda reencarnar. E a primeira ordem são a dos espíritos puros, que não sofrem mais nenhuma influência da matéria e que só reencarnam se quiserem por missões. E a esta categoria é a que pertence Maria de Nazaré. Por isso que Emmanuel, no livro, nesse livro que nós acabamos de citar, Pão Nosso, ele vai falar que Maria estava acima dos espíritos dos apóstolos. Ela já tinha vencido todas as etapas, ela não sofria mais a interferência da matéria como nós sofremos ainda. E nosso Senhor Jesus Cristo? Quem é nosso Senhor Jesus Cristo? Vale a pena aqui a gente falar. Nós também fomos buscar, como fonte de consulta, a Revista Espírita, só que agora, de 1868, fevereiro e março, um artigo intitulado Os Messias do Espiritismo. Lá nós vamos ver quem é nosso Senhor Jesus Cristo. É um espírito que, por ocasião da formação do planeta Terra, era um espírito que já era crístico. O que é um espírito crístico? É um desdobramento dos espíritos puros. São espíritos que já se encontram em comunhão perfeita com o Pai.
e que ajudam o Pai na administração do universo. E mais tarde, então, depois da Revista Espírita, nós vamos saber pela obra Caminho da Luz de Emmanuel, que nosso Senhor Jesus Cristo é um dos governadores do planeta Terra. Olha que quanta coisa linda. Por isso que só um espírito muito preparado, como Maria de Nazaré, que era um espírito puro, poderia verdadeiramente trazer, albergar em seu corpo físico, gerar esse corpo e albergar as vibrações de nosso Senhor Jesus Cristo, que estão muito além das nossas vibrações. Só um espírito tão iluminado como Maria de Nazaré teria o mérito de gerar o corpo que serviria para nosso Senhor Jesus Cristo como um instrumento aqui na Terra para ele passar para nós todos esses belíssimos ensinamentos, para ele passar para nós não só os ensinamentos, mas para ele poder ser o nosso modelo e guia, que é o que nós estamos precisando muito, é seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós não soubermos o que nós vamos fazer na nossa vida, um conselho que eu dou a todos vocês é: pergunte o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Se a gente não souber o que vai fazer, é só pensar o que Jesus faria. E se não souber ainda, roga a Jesus, porque ele vai te ajudar, roga a Maria Santíssima, que ela vai te ajudar a iluminar o teu caminho, para que você possa ver a melhor saída daquele problema que você está vivenciando. A melhor maneira de encontrar as respostas e a melhor maneira de se comportar diante de uma prova e de uma expiação. Muito bem. O Evangelho de Lucas, agora vou me servir um pouco do Evangelho de Lucas. Eis que no primeiro capítulo, logo do Evangelho de Lucas, nós vamos ver a Anunciação. O que é a Anunciação? A Anunciação é quando o anjo Gabriel chega a Maria, se apresenta a Maria, olha quantos fenômenos mediúnicos. Ele aparece para Maria, Maria, um espírito puro, chega um anjo Gabriel, também um espírito puro, e vai anunciar que Maria ficará grávida e que o filho que nascerá do ventre dela deverá se chamar Jesus. E ela diz então, o que ela diz ao espírito, ao anjo Gabriel que se apresenta para ela? Ela diz assim para o anjo: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Olha que lindo. Já nos deixando um grande ensinamento, que diante dos desígnios do Pai, nós devemos ter um comportamento de obediência e confiança. Confiar na providência divina, porque Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente e, portanto, não há um problema que nós estejamos vivendo que Deus não tenha solução. E isso que nós precisamos pensar. Devemos ser obedientes sempre à vontade do Pai, porque o que o Pai quer é o melhor para nós. Porque Deus, nós sabemos que Ele é um Deus de infinito amor e misericórdia. Se nós estamos hoje vivendo uma pandemia, ora não é por um acaso. Nós espíritas, então, sabemos muito bem disso. Se estamos vivendo ríspidos momentos de expiações, não é por um acaso. Então, que possamos nós também, como Maria, falar assim para Deus: Senhor, faça-se em nós segundo a tua palavra, segundo a tua vontade, que é magnânima, misericordiosa, bondosa, sábia e amorosa e justa. Então, Maria já deixa para nós, desde este momento, uma grande lição diante das nossas provas da vida. Vamos seguir um pouquinho mais, eu tinha bastante assunto aqui, mas eu vou pulando, porque a gente vai vendo, a gente vai se empolgando, né? E a hora vai passando. Maria também, nós vamos ter a oportunidade de ver no Evangelho de Lucas, logo no primeiro capítulo ainda,
que ao Maria ter essa notícia do anjo Gabriel, e ela já está, então, ela já está grávida, ela vai visitar a sua prima. Quem é a sua prima? Sua prima Isabel. Ela vai fazer a visita a ela, que também estava grávida. Já tinha uma idade avançada, mas estava grávida. Grávida de quem? De João Batista, que seria o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Maria, mãe de Jesus, vai fazer a visita a Isabel, que é a sua prima, imediatamente quando ela chega, entra na casa de Isabel e faz a saudação a Isabel, se dirige a Isabel, Isabel dá um grande grito e exclama: Bendita és tu entre as mulheres e bendito és o fruto de teu ventre. E naquele instante, ali o Evangelho de Lucas relata que o bebê que ela estava gerando, Isabel, ele mexe no ventre. E é por isso que a Isabel diz isso para Maria. Muito lindo. Essa passagem é uma passagem repleta de fenômenos mediúnicos, da sensibilidade grandiosa desses dois espíritos. E aí a gente já vai vendo que Isabel também faz parte desse grupo de espíritos que foram preparados para dar sustento à missão de nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando para nós, mais uma vez ali, que nós não executamos tarefas nenhumas sozinhos, não executamos bem. Uma tarefa ela é bem exercida quando nós estamos todos juntos. É preciso que venhamos a desempenhar o espírito de fraternidade. E ainda agora, nos bastidores, estávamos nós conversando, Marcela, Andréa Rosadas, a gente estava falando o quanto que esse trabalho das lives tem sido importante. Uniu o movimento espírita petropolitano, isso foi muito bom, uniu as nossas forças, uniu os nossos conhecimentos e está unindo o nosso trabalho. O quanto é importante para a boa execução de um trabalho de amor, a união dos corações. A gente vê isso entre os espíritos desta envergadura, como Maria, como Isabel, né? Então, ali naquele instante, Maria então é cognominada a bendita, a bem-aventurada. Então, ali Maria é cognominada. E ali ela é reconhecida pela sua grandiosidade, já no Evangelho de Lucas há esse reconhecimento. Deixe-me ver o tempo para eu ver para vocês o tempo que eu vou disponibilizar. Muito bem. Nós ainda vamos ter aí uns minutos. Eu vou me adiantar, eu vou pular um assunto que é muito polêmico e eu vou continuar no espírito dos ensinamentos de Maria, mãe de Jesus. Maria, então, gera o corpo que serviria de instrumento para o espírito mais perfeito que esteve aqui na Terra entre nós. Alimenta-o, agasalha-o, banha-o, segura-o com certeza, em muitos momentos, fortemente no seu peito. E quantas vezes, às vezes, a gente fica pensando, quantas vezes talvez aquela alma sensível, feminina, aquela alma de mãe, deveria ter pensado, porque era um espírito puro, tinha lucidez da sua missão, da sua tarefa, tinha lucidez e muita lucidez de quem era aquele espírito que estava ali no ventre dela, sendo gerado, né, para exercer as suas funções aqui na Terra, aquele corpo ser gerado, né? Quantas vezes talvez Maria não deve ter dito quando segurava fortemente Jesus próximo ao seu coração: Filho meu, ouve meu coração batendo junto do teu. Dia chegará em que não te poderei furtar a sanha dos homens. Por ora, amado filho meu, deixa-me segurar-te, guardar-te, proteger-te bem próximo do meu coração. Quantas vezes Maria de Nazaré não deve ter agasalhado nosso Senhor Jesus Cristo, pensado nisso tudo? Quanta nobreza essa alma, porque ela compreendia a missão dela em relação a Jesus.
quanto que é importante a missão da paternidade e da maternidade. Ela deixa um grande ensinamento também para nós. A missão da paternidade e da maternidade. Ela precisa ser exercida por nós com esta ternura, com este amor, com esta abnegação e com esta renúncia que tinha Maria de Nazaré. Porque ela sabia do fim do seu filho, dos sofrimentos que esse espírito passaria mais tarde, e de forma injusta, porque nós passamos hoje sofrimentos, mas nós, na ordem de espíritos que somos a grande maioria, espíritos ainda imperfeitos, endividados, nós merecemos passar pelos momentos de dor que passamos. Mas e Jesus? Né? Mais tarde, ela que acompanha o crescimento do seu filho, ela não esqueceu de iniciar o seu filho nos seus ensinamentos religiosos. Lhe ensinou o Torá, lhe passou a sua religião, mostrando e deixando uma lição para todos nós na humanidade, porque Maria de Nazaré ensinou a religião ao seu filho, cumpriu com todos os rituais da religião judaica, nós vamos ver isso no Evangelho de Lucas, para mostrar para nós o quê? Não só dedicação e humildade, mas uma lição importantíssima para todos nós. A importância de nós educarmos, de dar educação dos sentimentos para os nossos filhos. Porque é necessário nós, os pais, darmos educação sentimental para os nossos filhos. Não podemos hoje mais se preocupar em dar somente ensinamentos intelectuais para os nossos filhos. É primordial alimentar o espírito, é primordial conduzi-lo na senda do amor e na direção dos ensinamentos de Deus, das suas leis. Então, é preciso dar também educação dos sentimentos. E isso nós só vamos conseguir através dos processos religiosos. A educação dos sentimentos, a base dele, está nos ensinamentos religiosos, que nós não podemos negligenciar aos nossos filhos. Então, ela também, nas entrelinhas, nos deixa essa grande mensagem. Seu filho cresceu, e eis que chegou a hora dela agora entregá-lo para a sociedade. Ela sabia que ele teria os 3 anos de ministério aqui na Terra, e que, com certeza, depois disso, ele seria, sem sombra de dúvida, imolado pela nossa ignorância, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, que nós levantaríamos a mão e gritaríamos Barrabás, Barrabás. Né? Nos ensinando mais uma vez essa passagem que nós precisamos parar de agirmos em massa e refletirmos nos ensinamentos do nosso modelo e guia. Tomarmos decisões embasadas nos evangelhos de Jesus e não mais agirmos em massa, de forma imprudente, como fizemos no passado, e gritamos e levantamos o braço e em massa respondemos Barrabás. Já se passaram 2000 anos e hoje nós precisamos ter uma outra condição de pensar, de amar, de decidir e de ver a vida. Reza as tradições do mundo espiritual pela obra maravilhosa de Humberto de Campos, Boa Nova. Lá vai falar um pouco sobre a vida de Maria de Nazaré. Peço a vocês que leiam essa passagem. É o último capítulo de Boa Nova. Vai falar sobre Maria de Nazaré. São as tradições do mundo espiritual, onde Humberto de Campos nos ensina que nas esferas ao redor do planeta Terra existem escolas numerosas que ensinam o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo para todos aqueles que desejam trabalhar na sua seara. E lá, então, são narradas esses acontecimentos, esses feitos heróicos, segundo eles, que são chamados de folclores, mas no bom sentido, porque são
são costumes da espiritualidade, são ensinamentos ricos da espiritualidade, que são passados lá, esses ensinamentos na espiritualidade, e que recebem o nome de tradições espirituais. Então, muitas coisas nós vamos encontrar dentro da doutrina dos espíritos que são intituladas tradições espirituais, que são feitos, que são narrativas na espiritualidade, que enriquece os conhecimentos de determinados fatos e personagens do Evangelho que nós não temos notícias nos 4 evangelhos que nos foram oferecidos aqui na Terra. E lá Humberto de Campos fala, vai narrar o momento em que Maria de Nazaré, olhando para nosso Senhor Jesus Cristo crucificado, lá no coração dela, lá dentro do coração dela, Maria se pergunta lá no fundo, que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício. E diz Humberto de Campos que uma voz amiga lhe falava lá no fundo do espírito, lhe dizendo, lhe relembrando das determinações insondáveis e justas de Deus. E aí Maria, então, ela para e avalia e vê, é verdade. Deus é infinito amor, infinita bondade. E existe muitas coisas que nós não podemos compreender ainda com profundidade nos desígnios de Deus, mas que são necessários que nós aceitemos para que a redenção divina das criaturas se faça. E aí Maria de Nazaré, ela lembra do momento em que o anjo Gabriel lhe visita, anunciando que ela conceberia o Filho Divino, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. E ela lembra que ela disse ao anjo Gabriel que faça-se na escrava a vontade do Senhor. E ela pensou, o que está aqui tem uma razão de ser. E seu coração continuou olhando, e em dado momento, então, Maria de Nazaré, ela se volta para Jesus e diz, meu filho, meu amado filho. O Cristo, então, pareceu meditar no auge das suas dores, mas como se quisesse demonstrar no instante derradeiro a grandeza de sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus. Replicou com significativo movimento dos olhos vigilantes. Mãe, aí está teu filho, se dirigindo a João. E se dirigindo, então, agora o olhar a João, Jesus disse, filho, eis aí tua mãe. E Maria de Nazaré, então, nós sabemos, pelos relatos da tradição espiritual, pelas obras de Humberto de Campos, que ela foi morar, foi viver em Éfeso com João, onde lá ela recebia na sua casa muitos e muitos sofredores. A casa passou até mesmo a ser intitulada Casa da Santíssima. Todos os dias, Maria de Nazaré recebia os pobres, os desolados, os enfermos e consolava os seus corações, lembrando dos ensinamentos do Mestre Jesus, falando da sua infância, e assim Maria acalentava a alma de cada um que por ali passava. Mas os anos passaram, e um belo dia narra Humberto de Campos assim. Enlevada em suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado com tantos outros que recorriam ao seu carinho. Venho fazer-te companhia e receber tua bênção. Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino, então, lhe falou do céu, confortou-a delicadamente, comentou as bem-aventuranças divinas que aguardam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa com bálsamos tão doces?
Nenhum lhe surgira até então para dar tantas palavras de carinho e afeto. Seus olhos se umedeceram de venturas, sem que se conseguisse explicar a razão de terna emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo aceno de amor. Maria, mãe, Maria, minha mãe, vem aos meus braços. Nesse instante, fitou as mãos do nobre que lhe ofereciam com um gesto de mais profunda ternura e reconheceu as chagas nas suas mãos e viu as chagas em seus pés e reconheceu seu filho. Meu filho, disse ela. Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. E assim diz a tradição do mundo espiritual, que Maria, então, partiu para o plano espiritual. Os anjos, então, em nome de Jesus, vieram buscá-la. Maria cambaleou, tomava de inexprimível ventura, queria dizer de sua felicidade, manifestar seu agradecimento a Deus, mas o corpo como se lhe paralisara, enquanto aos seus ouvidos chegaram os ecos suaves das saudações dos anjos, que entoaram 1000 vozes cariciosas por entre as harmonias do céu. Experimentando sensação de bem-estar, se afastou do mundo. E aí ela foi visitar, porque ela desejava visitar a Galileia. Visitou a Galileia, ela visitou Tiberíades, visitou todas as regiões por onde Nosso Senhor Jesus Cristo passava. Mas o seu coração, ele desejava visitar a todos os sofredores da terra. E como naquele instante o seu pensamento era a vontade que deveria ser feito, os anjos a conduziram nos cárceres, os sofredores, nos doentes, em todos os lugares. Maria foi em todos os lugares onde havia dor, trevas e dúvidas. Mas, em dado momento, ela visitou um cárcere, um calabouço, todos os lugares de sofrimento, todos os lugares de dor. Foi quando se aproximou de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e macilento, e lhe disse ao ouvido, quando viu o sofrimento daquela jovem: canta, minha filha, canta! Tenhamos bons ânimos, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. A triste prisioneira não saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. E de olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso através das grades poderosas e enternecido amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança, daí a instante, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes que choravam no cárcere aguardando o glorioso testemunho das arenas. E naquele instante, todos que foram para a arena passaram a cantar, inspirados por Maria, Mãe Santíssima. E, meus amados irmãos, cantemos também esse hino de esperança, como Maria deixou para nós. Maria, como nós sabemos, pelas diversas obras espíritas, é um espírito que sempre se dedicou aos sofredores da terra. Isso nós vamos encontrar as narrativas no livro de Ivone Pereira, Memórias dos Suicidas, onde lá, nas trevas, nós sabemos que tem uma colônia espiritual destinada a receber os irmãos que cometeram suicidas e que chefiado pelo esse espírito grandioso, Maria de Nazaré. E no livro Ação e Reação, lá, um espírito, Silas, o instrutor Silas, fala a André Luiz que todas as petições que são rogadas a Maria de Nazaré são levadas até os seus trabalhadores e são encaminhadas. Oremos a Maria nos nossos momentos de dor. É mais um espírito que trabalha em prol a evolução espiritual do nosso planeta Terra. Oremos a Maria Santíssima, hoje e sempre. E nossa eterna gratidão por esse espírito abnegado,
que deixou para todos nós preciosíssimos ensinamentos de amor, de fé, de esperança, de abnegação e de misericórdia. Gratidão eterna a todos vocês por esse momento de paz e de luz que eu pude usufruir agora. Muito obrigada às oportunidades recebidas e, mais uma vez, parabéns a essa instituição pelos seus 89 anos. Muito obrigada. Nossa, Emir, estou aqui assim, ó, ouvindo essa história e aí falei para todos, né, que o livro Boa Nova, eu escrevi aqui, é um livro fantástico, né? É um livro emocionante que contém muitos ensinamentos e de muita emoção. Mas, particularmente, esse capítulo, que é o último capítulo do livro, eu lembro que a primeira vez, eu já li várias vezes esse livro, mas a primeira vez que eu li esse livro, eu chorava tanto lendo esse capítulo, eu chorava porque é muito emocionante, né? Eu acho que a gente se reporta, eu acho que a gente consegue, né? O bom escritor, ele faz isso, né? E Humberto Campos é um bom escritor, é um excelente escritor, né? Então ele consegue nos transportar aquelas paragens, assim como Amélia Rodrigues também, que divinamente escreve sobre as passagens de Jesus, e a gente consegue se envolver tanto na narrativa, né? E a gente fica imaginando, e de fato agora você falando, né, com a sua emoção, né, não tem como a gente não se emocionar. E uma das coisas que me chamou muito a atenção, que você falou mais de uma vez nas suas reflexões, foi que não é a pessoa, né? A gente não fica importante por causa da tarefa, é como a gente executa, né? O tamanho da nossa doação. E de certo que um espírito, para receber, né, em seu ventre, né, para ter a missão de ser, porque era uma missão, a mãe de Jesus, né, a mãe desse espírito crístico, não poderia ser qualquer uma de nós, nem dos apóstolos. Ela já tinha que estar num grau acima na escala evolutiva. E uma outra coisa que quando ela fala, né, ao anjo, né, que faça-se em mim a vontade do Senhor, eu me lembrei daquelas 4 palavrinhas que é tão difícil para a gente falar nos nossos momentos de desafio, de mudança. Entrego, confio, aceito e agradeço. E quando ela fala isso, né, eu acho só que o Hermógenes traduziu, porque faça-se em mim segundo a vontade do Senhor. E é exatamente o que significam essas 4 palavras, né? Entregar, confiar, aceitar e agradecer. Né? Então, Emir, muito obrigada por esses momentos tão importantes. Marcela, quer falar alguma coisa? Bom, em primeiro lugar, nem estou emocionada. Emir, você fala de uma forma... o Renan está fazendo a transmissão no canal do YouTube do Terceiro Seu, e ele me mandou aqui os comentários elogiosos à sua palestra. As palestras da Eni são uma delícia. Ela fala sorrindo e nos passa uma energia ótima. Grata. Foi a Miriam Freitas que falou e acho que resume aquilo que a gente sente, porque você fala com um sorriso no rosto, uma voz tão meiga, tão suave, mas palavras tão profundas. Isso emociona, sabe? E é engraçada essa questão do trabalho, né? Eu comentei hoje de manhã, no Minuto de Sabedoria do Pastorino, né, o projeto Pastorino, sobre a importância do trabalho para cada um de nós. E aí você vem falar do trabalho que
Bom, a Maria teve um trabalho grandioso, uma responsabilidade enorme, mas ela, como um espírito puro, ela tinha um preparo. Mesmo assim, ela sofreu muito vendo o filho dela passar por tudo que passou. Então, todas essas observações da Andréia, eu acho que a gente ainda tem que evoluir muito para a gente conseguir cumprir essas 4 palavrinhas. É a nossa meta, é aquilo que a gente tem que buscar, mas eu acho que ainda está um pouquinho distante. A gente tem que se esforçar ainda muito e ter como exemplo a nossa mãe Maria, que fez isso de uma forma tão linda desde o início da gestação do Jesus. De resto, é só muita gratidão, uma felicidade imensa de começar a semana com uma palestra tão linda, Eni. Muito obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade de trabalho. Vamos, Marcela, vamos fazer aqui os nossos convites, né? Vou falar aqui, saindo do forno, a ideia, nós vamos fazer, eu e a Marina, do GCAT, uma coisa um pouquinho diferente. Nós vamos fazer uma live no Instagram do GCAT, respondendo perguntas sobre o Espiritismo. É um tira-dúvidas sobre o Espiritismo. Porque muitas pessoas que não são espíritas, às vezes ficam perguntando para a gente, fazendo aquelas perguntas. Então, a gente teve essa ideia de fazer lá, não é uma palestra, são aquelas lives no Instagram, sabe? Que é como uma entrevista. Então, vai ser eu e a Marina, a gente vai responder e a gente vai divulgar nos nossos canais, né, no divulgação e tudo, para vocês poderem divulgar também e, né, que as pessoas possam fazer perguntas, né, enviar perguntas antes, para a gente já saber, respondendo aquelas dúvidas, as maiores dúvidas que as pessoas que não são espíritas, ou que são, como diz um amigo meu que está aqui, o amigo Léo, espírita iniciante, está indo do forno, ele fala que ele é espírita saindo do forno. Ele é iniciante nível 1 plus abaixo, ele fala que ele é assim. Então, assim, essa galera mesmo, não vai ser uma palestra, é uma conversa, tira dúvidas. O que é o espiritismo? O que é a doutrina espírita? Então, acho que é uma ideia para a gente divulgar, principalmente, como disse a Marina, para quem não é espírita ou para quem questiona a doutrina espírita. Quem sabe a gente não pode... Quem tem uma pulga atrás da orelha com a doutrina espírita, né? Será que isso é coisa do diabo? Será que isso é coisa, né, assim, assado, essa gente que fala com espírito e tal? Então, a gente vai fazer aí um tira-dúvida e vamos ver. Vai ser lá no canal do GCAT do Instagram. Estarei lá com vocês. Estarei lá com vocês prestigiando. Parabéns, excelente iniciativa, excelente. Eu acho que vai ser uma coisa interessante. E quem sabe a gente tendo um feedback bacana, quem sabe aí a Enir faz uma com a gente também, né? A gente faz nos canais de outras casas. Foi uma ideia que surgiu aí, que não é uma palestra. Marcela, faz o nosso convite do projeto. Bom, então, projeto que todo mundo está sendo um sucesso. A gente tido muita gente, principalmente ao vivo. Hoje eu fiquei impressionada. Mais de 50 pessoas acompanhando ao vivo, sem contar todo mundo que assiste depois. Todo dia, às 7h55 da manhã, tem as mensagens do livro Minutos de Sabedoria, o projeto Pastorino, muito legal. E passa em vários canais, passa no Terceiro Seu, né, no Facebook, no YouTube do Terceiro Seu. Hoje a gente está também transmitindo no Facebook do Jesus e Maria. E onde mais, Andréia, que está passando? Eu acho que é no Facebook do Terceiro Seu e no YouTube do Momento de União. Isso aí. Isso aí. E, olha, tem sido muito legal. Cada dia é um estudo diferente. É bem rapidinho, são 15, 20 minutos, mas para começar o dia bem. É isso aí. E continuamos agora em janeiro, fazendo as lives de aniversário do Jesus e Maria. Quem é que vai estar a semana que vem, Marcela, por acaso? A gente vai falar sobre um tema muito especial.
Mário, gratidão. Sobre gratidão que é tão importante no nosso dia a dia. Eu vou estar com vocês também para dar os meus pitacos, tá bom? Linda. Então, olha, nós vamos encerrar. Eu vou fazer a prece e vou colocar aqui no fundo, já que a gente falou de Maria, eu vou colocar o nosso querido Andrea Bocelli cantando Ave Maria no fundinho aqui para a gente. Então, depois dessas reflexões, dessas informações que nós tivemos com a nossa querida Emir, vamos fazer uma prece, elevando os nossos pensamentos e agradecendo a ela, a Maria, a doce Mãe de Jesus, a Maria, a mãe de todos nós, a mãe dos que sofrem, dos suicidas, dos doentes, daqueles que estão perdidos, sem rumo na vida. A mãe da terra e a mãe do céu. Ah, Maria, nossa mãe querida, te agradecemos, Senhora, por ter recebido em teu seio amoroso, em teu ventre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nos deu teu Filho, por amor também a todos nós. Que possamos aprender de ti, Maria, a também cuidar, amar, respeitar, acolher aqueles que sofrem. E também, Senhora, a receber-te como mãe querida, aquela que nós sabemos que também vai nos acolher e nos envolver. Como disse Jesus para João, eis aí tua mãe, mulher, eis aí teu filho. Somos teus filhos, Senhora. Muito obrigada. E muito obrigada, Jesus, por ter nos ofertado Espírito tão bondoso e amoroso para zelar por nós e ter por todos nós na terra aquele carinho de mãe. Muito obrigada, meus irmãos, por essa noite, pela presença amiga, pelas vibrações amorosas. Estou certa de que todos os nossos lares, nosso templo espírita, dentro de nossas casas, recebeu a presença amorosa e benfazeja dos mentores de todas as casas espíritas aqui representados, dos nossos espíritos protetores, deixando em cada coração, em cada alma, fluidos de paz, de harmonia, de saúde, de esperança e de muita fé. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus. Pronto. Bom, gente, muito obrigada. Foi muito bom. Espero que tenham conseguido escutar. Tentei melhorar aqui o som para não ficar muito alto o Andrea Bocelli. E que essa verdadeira prece, que é essa música, tenha entrado em nossos corações com toda essa doçura e todo esse amor.